Fala torcida cruzmaltina! Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. Douglas Luiz está oficialmente de volta ao clube que o revelou para o futebol. O volante, cria da base do Vasco da Gama, retorna ao gigante da colina em um movimento que mexe com a emoção do torcedor e reacende a esperança por dias melhores em São Januário. Trata-se de uma contratação que vai além do campo, tocando diretamente o coração da torcida vascaína. A volta de Douglas Luiz representa muito mais do que um simples reforço para a temporada de 2026. É o reencontro de um jogador identificado com o clube, que nunca escondeu seu amor pelo Vasco e que sempre deixou claro que seu sonho era retornar um dia para defender novamente a camisa cruzmaltina. Desde que deixou o Vasco ainda muito jovem, Douglas Luiz trilhou um caminho sólido e respeitado no futebol europeu. Atuou em grandes ligas, ganhou experiência internacional, amadureceu como atleta e se transformou em um volante completo, moderno e extremamente valorizado no mercado. Mesmo distante fisicamente, Douglas nunca se desligou emocionalmente do Vasco. Em diversas entrevistas ao longo dos anos, o jogador fez questão de reforçar sua ligação com o clube, afirmando que era vascaíno de coração e que tinha o desejo de voltar no auge para ajudar o time. O projeto apresentado pelo Vasco foi determinante para que o retorno se concretizasse. A diretoria, liderada pelo presidente Pedrinho, trabalhou em silêncio, com estratégia e convicção, apostando no peso da história e na identificação do atleta com o clube. Pedrinho, inclusive, teve papel fundamental na negociação. O presidente do Vasco não mediu esforços e viajou pessoalmente até a casa de Douglas Luiz para apresentar o projeto, discutir detalhes do contrato e mostrar o quanto o jogador era prioridade absoluta para o clube. O gesto foi visto internamente como decisivo. Douglas Luiz se sentiu valorizado, respeitado e, acima de tudo, acolhido pelo Vasco. O encontro selou de vez o acordo e mostrou que o clube estava disposto a fazer diferente, colocando pessoas e identificação acima de tudo. A assinatura do contrato para a temporada de 2026 marca um novo capítulo na história recente do Vasco. Douglas Luiz retorna em um momento estratégico da carreira, com ambição, maturidade e sede de conquistas. O volante aceitou a proposta sem hesitar, motivado não apenas pelo aspecto financeiro, mas principalmente pelo projeto esportivo e pela chance de escrever uma história ainda maior com a camisa que o revelou. Internamente, a contratação foi celebrada como um verdadeiro golaço da diretoria. O entendimento é de que Douglas Luiz eleva imediatamente o nível técnico do elenco e se torna uma das principais lideranças do grupo. Fernando Diniz, técnico do Vasco, aprovou totalmente a contratação. O treinador vê em Douglas Luiz um jogador ideal para seu estilo de jogo, capaz de organizar a saída de bola, controlar o meio-campo e dar equilíbrio defensivo e ofensivo à equipe. Diniz acredita que Douglas Luiz pode ser o cérebro do time, aquele atleta que dita o ritmo, faz o time jogar e dá segurança aos companheiros. Para o treinador, trata-se de uma peça-chave para o sucesso do projeto em 2026. Além da qualidade técnica, Douglas Luiz chega com bagagem internacional e experiência em grandes competições, algo que o Vasco busca para montar um elenco mais competitivo e preparado para desafios maiores. Outro fator que pesou na decisão do jogador foi a possibilidade de atuar novamente ao lado de Felipe Coutinho. Douglas Luiz sempre afirmou que sonhava em jogar no Vasco ao lado do amigo, e esse desejo agora se torna realidade. Coutinho, que retornou ao Vasco há 2 anos, foi peça importante nos bastidores. A relação entre os dois ajudou a convencer Douglas de que o momento era ideal para voltar e vestir novamente a camisa cruzmaltina. A torcida do Vasco recebeu a notícia com enorme entusiasmo. Nas redes sociais, o anúncio da contratação tomou conta das discussões, com muitos torcedores classificando o retorno como uma das maiores contratações da história recente do clube. Para muitos vascaínos, Douglas Luiz simboliza o resgate da identidade do Vasco, um clube que sempre revelou grandes jogadores e que agora começa a trazer de volta seus ídolos formados em casa. O retorno ao Brasil também está diretamente ligado ao sonho de Douglas Luiz de disputar a Copa do Mundo de 2026.
O jogador entende que atuar com regularidade, protagonismo e visibilidade no Vasco pode recolocá-lo com força no radar da seleção brasileira. Douglas acredita que será um dos líderes do time que poderá mostrar, rodada após rodada, que ainda tem muito a oferecer em alto nível, tanto no cenário nacional quanto internacional. A comissão técnica avalia que o volante chega em plena condição física e técnica, pronto para assumir protagonismo desde os primeiros jogos da temporada. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. Dentro de campo, Douglas Luiz oferece intensidade, qualidade no passe, bom chute de fora da área e excelente leitura de jogo. Características que fazem dele um volante moderno e extremamente valorizado. Sua versatilidade também agrada. Douglas pode atuar como primeiro volante, segundo homem do meio-campo ou até mais avançado, dependendo da necessidade tática da equipe. O elenco do Vasco ganha não apenas um grande jogador, mas também uma referência de profissionalismo, disciplina e mentalidade vencedora. A expectativa é que Douglas Luiz se torne rapidamente uma das vozes mais respeitadas do vestiário, ajudando a guiar os mais jovens e fortalecendo o espírito competitivo do grupo. Para o torcedor, a sensação é de que o Vasco começa a virar a chave, apostando em planejamento, identificação e contratações certeiras. A volta de Douglas Luiz reacende a esperança de um Vasco mais forte, organizado e ambicioso, capaz de brigar por posições mais altas e sonhar com títulos novamente. A diretoria entende que esse tipo de movimento fortalece a imagem do clube e mostra que o Vasco voltou a ser um destino desejado por grandes jogadores. Douglas Luiz retorna não como promessa, mas como realidade. Um jogador pronto, experiente e determinado a fazer história. O discurso interno é claro. O volante chega para ser protagonista, não apenas mais um no elenco. A torcida, por sua vez, promete empurrar o time e transformar São Januário em um verdadeiro caldeirão para receber o cria da casa. Cada toque na bola de Douglas Luiz será acompanhado de expectativa, confiança e muita cobrança, algo que o jogador conhece bem e afirma estar preparado para enfrentar. O Vasco aposta alto, mas com convicção. A avaliação é de que Douglas Luiz pode ser um divisor de águas no projeto esportivo do clube. A temporada de 2026 já começa diferente, com uma contratação que muda o patamar do elenco e eleva a confiança de todos. Para Douglas Luiz, é a chance de fechar um ciclo, voltar às origens e deixar seu nome eternizado na história do clube que sempre esteve em seu coração. O volante sabe do peso da camisa, da responsabilidade e da cobrança, mas garante que volta mais maduro, mais preparado e com ainda mais vontade de vencer. O gigante da colina recebe de braços abertos um filho que nunca esqueceu suas raízes. Douglas Luiz está de volta ao Vasco, e a expectativa é de que essa história ainda renda muitos capítulos de sucesso, emoção e conquistas. Sem dúvida, uma baita contratação, daquelas que empolgam, mexem com a torcida e fazem o futebol pulsar mais forte em São Januário. A chegada de Douglas Luiz também representa uma mensagem clara ao futebol brasileiro de que o Vasco está disposto a recuperar seu protagonismo histórico. Ao apostar em um jogador formado em casa, com carreira consolidada na Europa e ainda em alto nível físico e técnico, o clube mostra que aprendeu com erros do passado e agora trabalha com planejamento, ambição e identidade. A diretoria entende que esse tipo de contratação cria um elo direto entre elenco e torcida, algo fundamental para reconstruir a força do gigante da colina dentro e fora de campo. Além disso, o retorno de Douglas Luiz tende a influenciar positivamente o ambiente do clube como um todo. A presença de um atleta respeitado, com passagem por grandes clubes e pela seleção brasileira, eleva o nível de exigência nos treinamentos e aumenta a competitividade interna. Jovens jogadores passam a ter uma referência diária, enquanto os mais experientes encontram um parceiro à altura para dividir responsabilidades. O Vasco acredita que Douglas Luiz será peça central não apenas dentro das quatro linhas, mas também na construção de uma mentalidade vencedora para 2026 e para os anos seguintes. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!